porque se absolutamente te calares neste tempo, socorro e libertação sairá para os judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se precisamente para esta ocasião chegaste a este reino. Nós vemos aqui um conselho de uma pessoa que sabia o que estava acontecendo. Este homem, por nome Mardoqueu, ele criou Esther desde que os pais dela faleceram. Esther se tornara órfã muito jovem. A Bíblia não descreve o motivo, a forma como os pais de Esther morreram, mas esse bondoso homem, por nome de Mardoqueu, sendo seu parente mais próximo, seu primo, a adotou como filha e a criou como tal, como filha, no reinado do rei Assuero. Este rei Assuero, ele dominava 127 províncias, e nessas 127 províncias havia um governador, e nessas 127 províncias haviam muitos judeus, porque desde que Jerusalém fora destruída, eles se espalharam, muitos foram levados para a Babilônia cativo e se espalharam, por todos os outros reinos. E Esther, ela cresceu, se formou uma jovem muito linda, muito bela. E o que eu quero falar um pouco aqui é que hoje, nos nossos dias, nós vemos muitas adolescentes, muitas crianças, que ficam sem pai, sem mãe, e às vezes se revoltam de uma tal forma contra o pai, contra a mãe, que se separam por algum motivo que não é justificável, Não é justificável a separação de um casal, porque os casais se separando, os filhos viram presas fáceis para o mal, Mas Deus é bom e em todo tempo Ele está projetando coisas boas para aqueles que o amam. E Esther, que na verdade o nome dela era Hadassa, que é o nome judia, ela, junto com muitas outras moças, fora levada para o palácio de Assuero. Por quê? Porque Assuero resolveu dar uma festa, de 180 dias para todos os seus governadores, para todos, resolveu dar uma festa. E nessa festa, ele resolveu apresentar a esposa dele, porque ela era muito linda, uma mulher bela, belíssima. E ela estava fazendo também uma festa na casa, no palácio, em outro palácio, E ela estava dando festa para as mulheres. E no 7º dia, a Bíblia nos diz que Assuero, já alegre, o seu coração do vinho, ele resolveu apresentar Esther a todos aqueles homens que estavam ali. Esther não, Vasti. Vasti se sentiu mal com isso, Ela sozinha, no meio de tantos homens, ela, na cabecinha dela, penso eu, ela poderia perder o respeito, que aquele povo poderia perder o respeito dela como rainha, e ela se negou e não quis mais ir lá, e não quis ir atender o chamado do rei. E o rei muito se irou com isso, porque foi uma afronta para ele, E ele tomou o conselho dos sábios do reino e perguntou o que ele deveria fazer para mudar essa situação.
porque daquele dia em diante, como ele poderia, né, enfrentar Vasti como esposa se ela havia desobedecido uma ordem dele? E esses sábios do reino resolveram lhe aconselhar que destituísse Vasti do reinado, a levasse, né, para um lugar onde ficasse longe dele, onde ele não a visse mais, e que se buscasse em todo o reino moças formosas, moças belas, e dentre essas, né, o rei escolhesse a que ele melhor lhe conviesse. E foi nessa busca pelas jovens do reino que Esther foi levada, porque ela era muito bonita. A Bíblia diz que ela era muito bonita. Mas Deus estava nesse negócio. Porque quando o mal, Satanás, entra na vida de alguém para tentar contra aqueles que são do bem, traça um projeto para destruir as pessoas do bem, Deus já tem o plano dele traçado e com certeza Deus já sabia que chegaria esse momento que Satanás encheria o coração de um homem chamado Amã contra o povo judeu. E quando Esther foi levada para o palácio, o primo dela disse: Esther, você não diga de que povo você é. Não diga, simplesmente fica calada, não diga de que povo você é. Usou de sabedoria, né? Porque Mardoqueu era um homem muito sábio, muito temente a Deus, que buscava Deus, então Deus o estava orientando em todas as coisas. E este homem chamado Amã, ele tinha um orgulho muito grande, que ele queria se sentir o Todo-Poderoso, ou melhor, ele se sentia o Todo-Poderoso, porque ele era um grande no reinado de Assuero. E quando ele saía à porta do palácio, todos os outros homens, mulheres que ali se encontravam, se dobravam perante ele, fazendo se humilhando perante ele, dando uma honra para ele ali. Mas Mardoqueu, ele tinha no coração dele que ele só se dobraria diante de um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está lá no céu, entronizado entre anjos e arcanjos, que só ele é merecedor de adoração e de reverência. E ele não se dobrava diante deste homem chamado Amã. E o ódio entrou no coração de Amã de uma tal forma que ele tentou de todos os jeitos a destruir não somente Mardoqueu, mas destruir o povo de Mardoqueu. Então ele usou de engano, né? E falou para o rei que existia um povo no reinado dele, que era um povo soberbo, que acreditava em um só Deus, que não se dobrava diante dos deuses daquele reino, e que esse povo era muito grande e precisava ser destruído, porque senão esse povo ia crescer demais e poderia se voltar contra eles. E ali se deixou levar pelo embalo da conversa, Assuero vai e deu ordem, né? E selou com o anel dele aquele edito, que tal dia de tal mês haveria uma matança deste povo que não era do povo dele, né? Esse povo estranho que Amã disse para Assuero. Porém, quando Mardoqueu soube disso, rapidamente ele rasgou as suas vestes como sinal de humilhação diante de Deus, se cobriu de cinzas como sinal de humilhação diante de Deus e correu para a porta da casa das mulheres. E ficou lá e pedindo para falar com Esther.
Aí os eunucos chegaram e falaram: Esther, Mardoqueu está assim, 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 lá na porta do palácio. E ela disse: não, isso não pode acontecer, porque se isso chega aos ouvidos do rei, o que vai ser? Ela então pegou vestes, né, e mandou para que ele se trocasse, e ele se negou, e ele disse: não, eu preciso falar com ela. Então ele mandou o recado para Esther, contando tudo o que havia acontecido, e ela mandou dizer para ele o que ela poderia fazer, se já havia 30 dias que ela não se apresentava diante do rei, porque ele não chamava, e quem se apresentasse diante do rei sem ser chamado poderia ser morto. Então foi aonde que ele disse para ela: porque se absolutamente te calares neste tempo, socorro e libertação sairá para os judeus de outra parte. Isso nós jogamos para os nossos dias de hoje, nas nossas lutas que nós passamos. Olha como está o mundo, olha como está o nosso país. Nós não podemos nos calar nesta hora, mas nós podemos, temos obrigação de dobrar nossos joelhos diante de Deus e clamar pela misericórdia de Deus, porque se nós não fizermos isto, está escrito na Bíblia, que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então essa incumbência é nossa, de nós, igreja, como servos do Deus vivo, nos prostrar diante do Senhor e clamar para que Ele mande socorro e livramento, porque se nós não fizermos assim, nós vamos perecer também. Então Esther compreendeu isso, e ela mandou outro recado para o primo dela e disse: olha, você ajunta todos os judeus que se encontram no reino e decreta um jejum de 3 dias, 3 dias de jejum, e eu aqui com as minhas moças também vou fazer um jejum de 3 dias. Por quê? Porque um jejum de um coração quebrantado, um clamor de um coração quebrantado, move as mãos de Deus, move o coração de Deus. E Esther, ela chegou a ser rainha. Por quê? Porque quando ela foi levada para a casa das mulheres, havia um eunuco que, por nome Hegai, que gostou muito de Esther, achou graça nela. Deus, fez com que aquele eunuco achasse graça em Esther. Ele deu 7 moças para cuidar dela. Ele colocou ela na melhor casa, no melhor lugar. Ele colocou. Deus já começou a trabalhar ali, naquele instante que Esther foi levada para aquela casa das mulheres. Não só ela, como tantas outras jovens, quando venceu o tempo da purificação, não sei certo se é 2 anos, não sei ao certo, então elas começaram a ser levadas à presença do rei. Então todas elas poderiam chegar diante do rei e pedir o que elas quisessem. Muitas pediam joias, pedras preciosas, vestes esplendorosas, mas Esther não. Esther foi... o eunuco aconselhou a Esther, ela foi aconselhada a não pedir nada. Esther, você não peça nada. Quando chegou o dia dela ser levada ali diante do rei, ela não pediu nada. Então aquilo chamou mais a atenção do rei, além da beleza que ela tinha no exterior. O rei viu que o interior de Esther também era puro, era limpo, era lindo, era maravilhoso, que viu nela uma pureza, que ela não tinha ganância, ela não tinha desejo de grandeza. Esther era humilde, e ele nem tocar nela, ele tocou durante aquela noite. E ela foi a escolhida para ser a rainha, e ela se casou com Assuero e assumiu o reinado.
Então, por isso que ele disse, quem sabe se para esse tempo você foi colocada como rainha aí para você interceder pelo seu povo. E nós hoje temos que interceder pelo nosso povo. O nosso povo está sofrendo, o nosso povo está perecendo.